O superendividamento é uma situação em que o consumidor acumula dívidas excessivas, muitas vezes além de sua capacidade financeira de pagamento. Prevenir e tratar o superendividamento trata-se de aspecto crucial para promover a estabilidade financeira e o bem-estar econômico das pessoas. Nos termos da Lei 8.078 de 1990, é vedado, expressa ou implicitamente, na oferta de crédito ao consumidor, publicitária ou não. A. Ocultar ou dificultar a compreensão sobre os ônus e os riscos da contratação do crédito ou da venda a prazo e à vista. B. Indicar que a operação de crédito deverá ser concluída com consulta a serviços de proteção ao crédito ou sem avaliação da situação financeira do consumidor. C. Assediar ou pressionar o consumidor para contratar o fornecimento de produto, serviço ou crédito, principalmente se tratar de consumidor idoso, analfabeto, doente ou em estado de vulnerabilidade agravada ou se a contratação envolver prêmio. D. Condicionar o atendimento de pretensões do consumidor ou o início de tratativas à renúncia ou à desistência de demandas judiciais, ao pagamento de honorários advocatícios, a depósitos judiciais e à comissão do vendedor, bem como quaisquer outras despesas relativas à vantagem do consumidor. Resposta. C. Assediar ou pressionar o consumidor para contratar o fornecimento de produto, serviço ou crédito, principalmente se tratar de consumidor idoso, analfabeto, doente ou em estado de vulnerabilidade agravada ou se a contratação envolver prêmio. Artigo 54-C. É vedado, expressa ou implicitamente, na oferta de crédito ao consumidor, publicitária ou não, indicar que a operação de crédito poderá ser concluída sem consulta a serviços de proteção ao crédito ou sem avaliação da situação financeira do consumidor. Ocultar ou dificultar a compreensão sobre os ônus e os riscos da contratação do crédito ou da venda a prazo, condicionar o atendimento de pretensões do consumidor ou o início de tratativas à renúncia ou à desistência de demandas judiciais, ao pagamento de honorários advocatícios ou a depósitos judiciais. 2. A delimitação jurídica dos princípios protetor e da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas sofreu grande alteração com a promulgação da Reforma Trabalhista de 2017, bem como pelas recentes decisões do Supremo Tribunal Federal. Sobre essa realidade, é possível afirmar com correção que a. A demissão em massa de trabalhadores prescinde de intervenção sindical prévia. b. É possível a flexibilização das normas relativas à saúde, higiene e segurança do trabalho, por meio de instrumentos de negociação coletiva. C. O regime contratual de emprego prevalece sobre outras formas de organização do trabalho, sendo irregulares as prestações de serviços intermediadas por meio de pessoas jurídicas, pejotização. D. É inconstitucional a previsão legal que permite o trabalho da gestante ou lactante em ambiente insalubre. Resposta. D. É inconstitucional a previsão legal que permite o trabalho da gestante ou lactante em ambiente insalubre. Artigo 444. As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravém às disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes. Parágrafo único. A livre estipulação a que se refere o caput deste artigo aplica-se às hipóteses previstas no artigo 611-A desta Consolidação, com a mesma eficácia legal e preponderância sobre os instrumentos coletivos. No caso de empregado portador de diploma de nível superior e que perceba salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 3. De acordo com a Lei 8.078, de 1990, conhecida como Código de Defesa do Consumidor, a Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios, exceto a. Prevenção e tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor. b. Estudo constante das modificações do mercado de consumo. c. Reconhecimento da vulnerabilidade do fornecedor no mercado de consumo. d. Fomento de ações direcionadas à educação financeira e ambiental dos consumidores. Resposta. C. Reconhecimento da vulnerabilidade do fornecedor no mercado de consumo, da Política Nacional de Relações de Consumo, artigo 4º.
A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. 4. Com relação às normas sobre proteção à saúde e segurança, previstas no Código de Defesa do Consumidor, marque a alternativa incorreta. A. O fornecedor deverá higienizar os equipamentos e utensílios utilizados no fornecimento de produtos ou serviços, ou colocados à disposição do consumidor, e informar, de maneira ostensiva e adequada, quando for o caso, sobre o risco de contaminação. B. Desde que possua alvará, o fornecedor poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança. C. O fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou segurança deverá informar, de maneira ostensiva e adequada, a respeito da sua nocividade ou periculosidade, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis em cada caso concreto. D. O fornecedor de produtos e serviços que, posteriormente à sua introdução no mercado de consumo, tiver conhecimento da periculosidade que apresentem, deverá comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores, mediante anúncios publicitários. Resposta: B. Desde que possua alvará, o fornecedor poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança. Artigo 10. O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança. Imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores, mediante anúncios publicitários. 5. Com base no Código Tributário Nacional, assinale a alternativa correta. A. O tributo é exigido dos cidadãos, de forma compulsória, por sanção de ato ilícito. B. Os municípios não podem, por meio de tributos intermunicipais, estabelecer limitações ao tráfego de mercadorias. C. Os municípios podem cobrar impostos sobre o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos e de suas fundações. D. Os municípios podem cobrar impostos sobre os serviços das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos. Resposta: B. Os municípios não podem, por meio de tributos intermunicipais, estabelecer limitações ao tráfego de mercadorias. Artigo 3º. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Artigo 150, inciso 6º, a linha C da Constituição Federal, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, instituir impostos sobre c. patrimônio, renda ou serviços, dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. 6. Qual prática comercial é vedada pela Lei 8.078 de 1990, o Código de Defesa do Consumidor, CDC, no que diz respeito ao oferecimento de crédito ao consumidor? A. Impedir o consumidor de consultar serviços de proteção ao crédito antes de concluir uma operação de crédito. B. Condicionar a contratação de crédito à renúncia do consumidor de seu direito de reclamar judicialmente em caso de problemas com o produto ou serviço adquirido. C. Oferecer crédito de forma a pressionar o consumidor, especialmente se ele for idoso, analfabeto, doente ou em estado de vulnerabilidade agravada. D. Ocultar informações sobre os ônus e riscos da contratação de crédito, dificultando a compreensão por parte do consumidor. Resposta: B. Condicionar a contratação de crédito à renúncia do consumidor de seu direito de reclamar judicialmente em caso de problemas com o produto ou serviço adquirido, de acordo com o disposto no artigo 51, inciso 5º, do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078 de 1990, que considera nulas as cláusulas contratuais que estabeleçam renúncia antecipada do direito de reclamar judicialmente em caso de problemas com produtos ou serviços adquiridos.
Esta prática visa garantir o direito do consumidor de buscar reparação judicial em caso de defeitos, vícios ou descumprimento de obrigações contratuais por parte do fornecedor. 7. De acordo com a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, Lei Federal 13.874 de 2019, qual das seguintes afirmações está correta em relação aos direitos dos empreendedores e empresários? A. A lei estabelece que os órgãos públicos não poderão exigir do empreendedor a apresentação de qualquer documento já fornecido por outro órgão do mesmo ente federativo. B. A Declaração de Direitos de Liberdade Econômica não aborda a questão dos prazos de validade de licenças e autorizações para atividades econômicas. C. A Declaração de Direitos de Liberdade Econômica prevê que, em caso de aplicação de penalidades administrativas, o empreendedor será automaticamente suspenso de exercer sua atividade econômica pelo prazo mínimo de 90 dias. D. Os empreendedores são dispensados de observar normas de proteção ao meio ambiente estabelecidas pelos órgãos ambientais competentes. Resposta: A. A lei estabelece que os órgãos públicos não poderão exigir do empreendedor a apresentação de qualquer documento já fornecido por outro órgão do mesmo ente federativo, de acordo com o disposto no artigo 3º, inciso 2º, da Lei Federal 13.874 de 2019. Que estabelece que os órgãos e entidades da administração pública não poderão exigir do empreendedor ou de sociedade empresária a apresentação de qualquer documento que já conste em base de dados oficial ou que tenha sido apresentado para a comprovação de regularidade fiscal perante qualquer órgão ou entidade do poder público federal, estadual ou municipal. Essa medida visa reduzir a burocracia e facilitar a vida dos empreendedores, evitando a repetição de exigências documentais. 8. Segundo o Decreto-Lei 2848 de 1940, que institui o Código Penal Brasileiro, qual das seguintes condutas configura crime contra a administração pública? A. Aceitar presentes de pequeno valor oferecidos por particulares em agradecimento por serviços prestados no exercício da função pública. B. Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela, desde que a conduta seja praticada em situação de legítima defesa. C. Violar o sigilo de correspondência de terceiros sem autorização judicial, mesmo que seja em razão de interesse público. D. Oferecer vantagem indevida a servidor público, visando obter vantagem para si ou para terceiros. Resposta: D. Oferecer vantagem indevida a servidor público, visando obter vantagem para si ou para terceiros, de acordo com o disposto no artigo 333 do Código Penal Brasileiro, Decreto-Lei 2848 de 1940, que estabelece que oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício, configura crime contra a administração pública. 9. De acordo com o Decreto 2181 de 1997, que regulamenta o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, qual das seguintes atribuições não é competência dos órgãos de proteção ao consumidor? A. Promover programas de educação e informação de consumidores, visando orientá-los sobre seus direitos e deveres. B. Fiscalizar o mercado e aplicar sanções administrativas em caso de infrações às normas de proteção ao consumidor. C. Exigir das empresas a elaboração de manuais de instrução e garantia para todos os produtos comercializados. D. Estabelecer normas e padrões de qualidade, segurança e eficiência dos produtos e serviços oferecidos no mercado de consumo. Resposta: C. Exigir das empresas a elaboração de manuais de instrução e garantia para todos os produtos comercializados. Não é competência dos órgãos de proteção ao consumidor conforme disposto no artigo 6º do Decreto 2181 de 1997. Embora seja importante que os produtos comercializados tenham manuais de instrução e garantia, esta responsabilidade recai sobre as empresas fabricantes ou fornecedoras, que devem fornecer esses documentos de forma obrigatória, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor. Os órgãos de proteção ao consumidor têm a atribuição de fiscalizar o cumprimento dessas obrigações pelas empresas, mas não cabe a eles exigir diretamente a elaboração desses manuais. 10. De acordo com o Decreto 7.962 de 2013, que regulamenta a contratação no comércio eletrônico, qual das seguintes informações é obrigatória para o fornecedor em uma oferta realizada pela internet? A. Endereço eletrônico para contato,
apenas se o fornecedor desejar. B. Preço total do produto ou serviço, incluindo taxas e encargos adicionais. C. Número do RG do consumidor para confirmação da identidade. D. Nome do vendedor, facultando a divulgação de apelidos ou pseudonimos. Resposta: B. Preço total do produto ou serviço, incluindo taxas e encargos adicionais, conforme o artigo 2º, inciso 2º, do Decreto 7.962 de 2013, é obrigatória a informação do preço total à vista, incluindo o preço do produto, taxas, impostos, frete e demais despesas. Isso significa que o fornecedor que realiza uma oferta de produto ou serviço pela internet deve informar de maneira clara e destacada o preço total que o consumidor irá pagar, evitando assim surpresas desagradáveis no momento do pagamento. 11. Segundo o Decreto 11.034 de 2022, que dispõe sobre o Serviço de Atendimento ao Consumidor, SAC, qual das seguintes obrigações não é imposta aos fornecedores de produtos ou serviços? A. Disponibilizar atendimento telefônico gratuito aos consumidores, 24 horas por dia, todos os dias da semana. B. Oferecer ao consumidor a opção de cancelamento de contrato ou serviço por meio do mesmo canal utilizado para a contratação, de forma imediata. C. Informar, durante a chamada, o tempo estimado de espera para atendimento pelo SAC, que não poderá exceder 5 minutos. D. Permitir que o consumidor opte por ser atendido por um operador humano ou por meio de sistema automatizado. Resposta: C. Informar, durante a chamada, o tempo estimado de espera para atendimento pelo SAC, que não poderá exceder 5 minutos, conforme o Decreto 11.034 de 2022, em seu artigo 8º, inciso 2º, é obrigatório informar, durante a chamada, o tempo estimado para o atendimento pelo SAC, que não poderá exceder 5 minutos. Esta medida visa garantir a transparência e o respeito ao consumidor, fornecendo uma estimativa do tempo de espera para o atendimento, permitindo que ele possa decidir se deseja aguardar ou não. 12. De acordo com a Lei 7.347 de 1985, que dispõe sobre a ação civil pública, qual das seguintes afirmativas está correta? A. A ação civil pública somente pode ser proposta pelo Ministério Público, sendo vedada a iniciativa por parte de entidades civis organizadas. B. O objetivo da ação civil pública é exclusivamente a reparação de danos individuais causados aos consumidores. C. As decisões proferidas em ações civis públicas têm eficácia restrita aos limites territoriais do Estado onde foi ajuizada a ação. D. A ação civil pública pode ser proposta por qualquer cidadão, bem como pelo Ministério Público, pela União, pelos Estados e municípios, entre outros legitimados. Resposta: D. A ação civil pública pode ser proposta por qualquer cidadão, bem como pelo Ministério Público, pela União, pelos Estados e municípios, entre outros legitimados, conforme a Lei 7.347 de 1985. Em seu artigo 5º, a ação civil pública pode ser proposta por qualquer cidadão, bem como pelo Ministério Público, pela União, pelos Estados, pelos municípios e pelo Distrito Federal. Além disso, também podem propor a ação, entre outros, a autarquia, a empresa pública, a fundação ou a sociedade de economia mista, a associação que, entre outras finalidades, promova a defesa dos interesses e direitos protegidos por essa lei, conforme o disposto no artigo 5º. Parágrafo único. 13. De acordo com a Lei 8.078 de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor, qual das seguintes condutas é considerada prática abusiva? A. Oferecer produtos ou serviços com desconto para pagamento à vista. B. Estipular prazo de garantia para produtos e serviços de acordo com as normas técnicas do fabricante. C. Exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva em contrato. D. Conceder desconto para clientes que realizam compras frequentes na loja. Resposta: C. Exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva em contrato. O artigo 39, inciso 5º, do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078 de 1990, estabelece como prática abusiva exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Essa proibição visa proteger o consumidor de cláusulas contratuais ou práticas comerciais que possam colocá-lo em desvantagem exagerada em relação ao fornecedor.
14. De acordo com a Lei 8.137 de 1990 e suas alterações, que trata dos crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo, qual das seguintes condutas é considerada crime? A. Sonegar informações ao consumidor sobre os riscos de determinado produto ou serviço, visando aumentar as vendas. B. Simular operações comerciais ou financeiras, desde que não haja prejuízo para terceiros. C. Omitir, em documento fiscal ou equivalente, informações sobre a venda de produtos ou serviços, desde que não seja com o objetivo de sonegação fiscal. D. Deixar de repassar ao consumidor o desconto oferecido pelo fornecedor na compra de um produto ou serviço. Resposta: A. Sonegar informações ao consumidor sobre os riscos de determinado produto ou serviço, visando aumentar as vendas. O artigo 7º, inciso 7º, da Lei 8.137 de 1990 tipifica como crime contra as relações de consumo sonegar informações ao consumidor sobre os riscos de produtos ou serviços. Essa conduta visa proteger o consumidor contra práticas enganosas ou fraudulentas que possam colocá-lo em risco, garantindo seu direito à informação adequada sobre os produtos ou serviços que está adquirindo. 15. Segundo a Lei 8.429 de 1992 e suas alterações, que trata da improbidade administrativa, qual das seguintes condutas configura ato de improbidade administrativa? A. Um servidor público utilizar recursos do órgão para a realização de uma viagem oficial autorizada pela chefia. B. Um agente público utilizar o cargo para obter vantagem indevida para si ou para terceiros, em detrimento da administração pública. C. Um gestor público contratar serviços de uma empresa privada mediante processo licitatório regular. D. Um funcionário público atrasar o atendimento de um cidadão em um órgão público devido à grande demanda no local. Resposta: B. Um agente público utilizar o cargo para obter vantagem indevida para si ou para terceiros, em detrimento da administração pública, conforme o artigo 9º da Lei 8.429 de 1992, configura ato de improbidade administrativa usar, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades. 16. De acordo com a Lei 10.962 de 2004, regulamentada pelo Decreto Federal 5.903 de 2006, que trata da oferta e das formas de afixação de preços. Qual das seguintes práticas é vedada aos estabelecimentos comerciais? A. Expor os preços dos produtos de forma clara e legível, permitindo sua fácil visualização pelo consumidor. B. Informar o valor do produto apenas na embalagem ou no próprio produto, sem afixar preço visível na prateleira. C. Afixar preços nos produtos de forma que permita ao consumidor a fácil compreensão das informações. D. Ocultar informações sobre preços ou utilizar de artifícios que possam induzir o consumidor ao erro quanto ao valor do produto. Resposta: D. Ocultar informações sobre preços ou utilizar de artifícios que possam induzir o consumidor ao erro quanto ao valor do produto. A Lei 10.962 de 2004, em seu artigo 6º, estabelece que é vedado aos fornecedores de produtos ou serviços omitir informações sobre preços ou utilizar de artifícios que possam induzir o consumidor a erro quanto ao valor do produto. Essa proibição visa proteger o consumidor contra práticas enganosas ou abusivas, garantindo que ele tenha acesso claro e transparente às informações sobre os preços dos produtos ou serviços oferecidos. 17. De acordo com a Lei 12.291 de 2010, qual é a obrigatoriedade imposta aos estabelecimentos comerciais em relação ao Código de Defesa do Consumidor, CDC? A. Disponibilizar cópias do CDC para os consumidores apenas mediante solicitação expressa. B. Afixar em local visível, no interior do estabelecimento, um exemplar do CDC, de forma gratuita e de fácil acesso ao público. C. Disponibilizar o CDC apenas em formato digital, mediante acesso a um terminal de computador disponível no estabelecimento. D. Oferecer cursos de capacitação aos funcionários sobre os direitos do consumidor, em vez de disponibilizar o CDC no estabelecimento. Resposta: B. Afixar em local visível, no interior do estabelecimento, um exemplar do CDC,
de forma gratuita e de fácil acesso ao público. O artigo 1º da Lei 12.291 de 2010 estabelece que os fornecedores de produtos ou serviços devem afixar em local visível e de fácil acesso ao público um exemplar do Código de Defesa do Consumidor, CDC. Essa medida visa garantir que os consumidores tenham conhecimento de seus direitos e possam consultá-los facilmente no momento da compra ou contratação de serviços. 18. Segundo a Lei 12.933 de 2013, regulamentada pelo Decreto Federal 8.537 de 2015, que trata do benefício da meia-entrada em eventos culturais, qual é a condição para que uma pessoa possa usufruir desse benefício? A. Ser estudante, comprovar matrícula regular em instituição de ensino e apresentar carteira de identificação estudantil válida. B. Estar desempregado, apresentando comprovante de recebimento de seguro-desemprego. C. Ter idade superior a 65 anos, independente de sua situação financeira. D. Ser aposentado, apresentando o cartão de benefício do INSS. Resposta: A. Ser estudante, comprovar matrícula regular em instituição de ensino e apresentar carteira de identificação estudantil válida, conforme a Lei 12.933 de 2013, em seu artigo 1º. Para ter direito à meia-entrada em eventos culturais, o estudante deve comprovar sua condição de estudante mediante a apresentação de carteira de identificação estudantil expedida por entidades estudantis ou instituições de ensino, conforme disposto no Decreto Federal 8.537 de 2015. 19. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078 de 1990, qual é o ônus da prova nas relações de consumo em caso de contestação sobre a responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço? A. O ônus da prova cabe exclusivamente ao consumidor, que deve apresentar evidências da responsabilidade do fornecedor. B. O ônus da prova cabe exclusivamente ao fornecedor, que deve comprovar que não houve defeito no produto ou serviço. C. O ônus da prova é compartilhado entre o consumidor e o fornecedor, devendo ambos apresentar evidências para sustentar suas alegações. D. O ônus da prova é exclusivo do PROCON, que deve investigar e determinar a responsabilidade pelo fato do produto ou serviço. Resposta: C. O ônus da prova é compartilhado entre o consumidor e o fornecedor, devendo ambos apresentar evidências para sustentar suas alegações, conforme o Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078 de 1990, em seu artigo 6º, inciso 8º, e no artigo 14, o ônus da prova é compartilhado entre o consumidor e o fornecedor nas relações de consumo. Isso significa que tanto o consumidor quanto o fornecedor têm a responsabilidade de apresentar evidências que corroborem suas alegações em caso de contestação sobre a responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço. 20. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078 de 1990, qual é a responsabilidade do PROCON em relação à defesa dos interesses do consumidor em juízo? A. O PROCON atua como representante legal dos consumidores em todas as ações judiciais, independentemente de solicitação prévia. B. O PROCON pode atuar como amicus curiae em processos judiciais que envolvam direitos do consumidor, fornecendo informações técnicas ao juízo. C. O PROCON não possui competência para atuar em processos judiciais, sendo sua função limitada à fiscalização e aplicação de sanções administrativas. D. O PROCON pode atuar como advogado de defesa dos fornecedores em processos judiciais, desde que haja autorização expressa por parte dos consumidores prejudicados. Resposta: B. O PROCON pode atuar como amicus curiae em processos judiciais que envolvam direitos do consumidor, fornecendo informações técnicas ao juízo, conforme o Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078 de 1990. O PROCON, como órgão de defesa do consumidor, pode atuar como amicus curiae em processos judiciais que envolvam direitos do consumidor. O amicus curiae é uma figura jurídica que permite a participação de terceiros, com interesse na questão discutida, para fornecer informações técnicas ao juízo, auxiliando na formação da decisão judicial.